Senhor, também com muito prazer eu quero estar cumprimentando os amados irmãos internauta, a todos vocês que nos acompanham, onde quer que você esteja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já foi falado, e muito bem, estamos ali, já se encontra no telão, estamos na lição de número 6, e qual é o título da lição? Está bem grande ali para todos lerem. Mariolatria. Ali em cima, o nome dessa lição, dessa revista, melhor dizendo, vai nos dizer: heresias e modismo, combatendo os erros doutrinários. E como foi falado pelo nosso diretor aqui, eu acredito que todos nós temos, ou seja, na família, um familiar, e eu quero dizer, outra hora já fui adorador de imagem, na minha infância. Minha mãe, ela era, né? Hoje já se converteu para a honra e glória de Deus, mas nos levava, como a gente sempre incentiva os pais levar os seus filhos. Então isso acaba sendo de geração para geração, ensinando os filhos a adorar a imagem, ensinando os filhos a idolatrar. E uma das coisas que eu me apego na minha infância, me relembro, e principalmente os maiores adoradores de Maria, é que a prática da palavra ela fica em segundo plano. Foi uma das coisas da minha conversão ao cristianismo, verdadeiramente se converti a Cristo Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida, foi através da palavra. Porque sabemos que muitas das pessoas se encontram ainda, como nós estamos aqui dizendo, na nação portuguesa mesmo, a qual nós estamos agora, a maioria das pessoas, habitantes desta nação, são pessoas idólatras. Então nós vemos por causa de quê? Por causa da palavra, não conhecer a palavra de Deus. E nós podemos ver que a própria Bíblia católica tem tudo aquilo para que os olhos se abram. Mas a falta de interesse, vamos assim dizer, do próprio povo católico, falta de interesse na palavra de Deus, faz com que os olhos ficam fechados. Então, com certeza, vai ser uma aula muito importante para os nossos dias, e vemos, e como foi falado aqui também, eu não poderia jamais esquecer, que muitas das vezes nós cometemos um erro, que quando eu estava lá, daquele lado, eu via. Qual era o erro? Da pessoa criticar e julgar aquele que adora a Maria, bater de tal forma. E aí o que acontece? Tem um erro muito grande no meio dos cristãos evangélicos, que todos nós somos pecadores, e a primeira falha de um crente vem à tona. E aí a pessoa que está lá no mundo da idolatria fala: olha, mas não é esse aí que banja-se dizer que é santo? Não é esse aí que fala que é santo, que vai para o céu e comete tal erro, seja ele qual for, seja um adultério? Quantos e quantos são os cristãos, quantos e quantos são os pastores, quantos e quantos são os homens de Deus que cometem erros gravíssimos, erro de morte, pecado de morte? E aí é que está o grande erro dos cristãos que batem de uma forma. Temos que ser, sim, falarmos da idolatria, mas de uma forma sábia, de uma forma inteligente. Para quê? Para que não machuque. Porque essa daqui é uma lição que, como eu havia falado, vai falar com muitas pessoas dentro das nossas famílias, ou dentro dos nossos familiares. Então nós temos que saber muito bem na forma de tratar, porque Maria não foi uma mulher qualquer. Porque se fosse uma mulher qualquer, ela não seria escolhida pelo Senhor. Mas não devemos dar reverência a Maria. Então, algo muito interessante que nós vamos aprender ao decorrer da aula, que é muito importante para nós sabermos lidar com essa situação, lidar com este fato, que com certeza eu acredito que todos nós tem, quem sabe, dentro das nossas casas, ou quem sabe dentro de uma casa de um familiar nosso. É tão próximo a idolatria a Maria, que verdadeiramente isso está dentro das casas das pessoas mais próximas de nós.
Vamos então entrar na nossa revista, precisamente o nosso texto áureo, que já acredito já se encontra ali. Peço a ajuda de todos para estar lendo o texto áureo, no 3, 1, 2, 3. Glória a Deus. E eu falei, uma das coisas que combate a idolatria é o quê? Pode falar, pastor. A palavra. E aqui nós entramos justamente aonde? Na palavra. Olha ali a palavra ali, combatendo já a idolatria. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo, homem. Então nós vemos aqui que já o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo, justamente combatendo a heresia, porque somente há um só Deus e um só mediador, não há vários, há um só. Quem é esse mediador? Está lá, ó. Quem é esse mediador? Amém. Jesus Cristo é o mediador. Jesus Cristo é o nosso mediador. Então não há outro mediador a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então para a nossa verdade prática, que nos diz o seguinte: o marianismo é um dos elementos que descaracteriza o catolicismo romano como uma religião puramente cristã. Então nós vemos aqui que o quê? O marianismo é um dos elementos que descaracteriza o catolicismo romano como religião puramente cristã. Por quê? Justamente idolatra a Maria, reverencia a Maria. Portanto, por causa disso, é descaracterizado como uma religião puramente cristã. A partir do momento que você começa a puxar idolatria, seja para qualquer que seja, no caso aqui nós estamos falando sobre Maria, já sai do lado de cristão, já não tem nada a ver com o cristianismo, porque só há um mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo, homem. Então nós vemos aqui, só por causa disso, nós vemos que já perde a descaracterização do catolicismo romano como religião puramente cristã. Vamos então entrar na nossa introdução. Mas antes da nossa introdução, nós temos a nossa palavra-chave, que vai nos dizer: controvérsias cristológicas, embaraços doutrinários a respeito da natureza, obra e ofício de Cristo. Então nós vemos aqui que os embaraços, eles encontram o quê? Primeiramente, na doutrina a respeito da natureza de quem? Da Maria, da obra e ofício do nosso Senhor, que totalmente é embaraço, que verdadeiramente nós vemos o embaraço, faz com que engana as pessoas. Na nossa introdução vai nos dizer: o culto a Maria é o divisor de águas entre católicos romanos e evangélicos. O clero romano confere a Maria a honra e a glória que pertence exclusivamente ao Senhor Jesus. Essa substituição é condenada nas Escrituras Sagradas e, como resultado, conduz o povo à idolatria, reconhecendo o honroso papel de Maria na Bíblia, como mãe do Senhor e como mãe do nosso Salvador. Mas a palavra de Deus deixa claro que ela coautora da salvação, e muito menos divina. É, portanto, pecado orar em seu nome, colocá-la como mediadora, dirigir a ela cânticos de louvor. Então nós vemos aqui claramente o erro de adorar Maria, justamente colocando ela. Isso faz com que as pessoas sejam enganadas como o centro,
Por quê? Porque ela gerou o Salvador do mundo, mas com um propósito, porque o propósito não estava na Maria, o propósito estava no Salvador. E muitas das vezes há muitas dificuldades das pessoas tentarem compreender. E como é que as pessoas vão compreender isso? Através da palavra. Conhecendo a palavra, conhecendo verdadeiramente as Escrituras Sagradas e fazendo com que os seus olhos sejam verdadeiramente libertos ou caia por terra as suas escamas. Vamos entrar então no nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico, o que é mariolatria? Primeiro tópico, primeiro subtópico do tópico 1, idolatria. O termo vem de duas palavras gregas, eidolon, ídolo, imagem de uma divindade pagã, elatreia, serviço sagrado, culto. A idolatria é forma pagã de adoração. Adorar e servir a outros deuses são práticas condenadas pela Bíblia no Decálogo. É também na página do Novo Testamento. Portanto, meus amados, fuja da idolatria. Então, nós vemos aqui, primeiramente, que é um termo, vem de duas palavras. A idolatria, ela vem do termo grego de duas palavras, que é endon, que é de ídolos, e latreia, que é de serviço grado ou culto. Então, o que verdadeiramente faz com que a idolatria vira a idolatria é o quê? Adoração a uma imagem. Aqui eu quero abrir um parênteses. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo, que muitas das vezes a idolatria é muitas das vezes a pessoas. Estamos vivendo em uma geração que muitas pessoas estão idolatrando pessoas. Estamos culpando ou estamos atacando os católicos por adorar imagem. Mas há muitos crentes e cristãos adorando os cantores. Há muitos crentes e cristãos adorando os pastores. Há muitos crentes e cristãos que estão verdadeiramente reverenciando honra e glória para homem. Temos que ter muito cuidado, exatamente, pastor Santos. Muito cuidado com isso. Isso quer dizer o quê? Que o homem não tem que ter honra? Sim. Honrar o homem faz parte da Bíblia. O Senhor nos ensina que nós devemos honrar as pessoas, mas adorar somente a Deus. Nós podemos sim admirar pessoas, mas reverenciar somente a Deus. E há muito disso no meio das igrejas. Quando eu falo igreja, eu não estou aqui denominando A ou B, eu estou falando igreja, o corpo. Porque quando o Senhor ele vai falar, eu vim buscar a igreja. Eu não vim buscar a denominação tal, não. Eu vim buscar a igreja. E no meio da igreja há muitas pessoas assim, adorando a homens, adorando a pessoas. E é aí que mora muito pecado, e é aí que mora muito o perigo de muitos cristãos, achando que só os católicos são adoradores de imagens. Eu vou falar algo aqui que aconteceu há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, no nosso ministério. Eu estava justamente onde é que está o nosso irmão Hernani, e teve um pastor muito conhecido, é conhecido ainda no Brasil, muito famoso, e ele teve uma viagem para Portugal, ele veio uma viagem para outro ministério, para estar ministrando aqui, e teve a oportunidade de nós trazermos para aqui, para a igreja, e foi isso, eu lembro que foi numa sexta-feira, até o pastor Sanzio, que fez essa publicação, nosso pastor presidente não estava,
não estava no país, na nação portuguesa, ele se encontrava na altura, ele se encontrava no Brasil. E fizemos, na altura ali, conseguimos trazer que fizesse com esse pastor famoso, muito famoso. Não vou estar mencionando o nome, mas quem é antigo sabe muito bem. Esse pastor famoso. E conseguimos trazer esse pastor famoso para aqui. Para que ele viesse, era num domingo de manhã. Era um culto, na sexta-feira, isso foi combinado na sexta-feira. E eu lembro que a rede social que nós tínhamos naquela época era o Facebook. O pastor Santos, eu acredito, já sabe de quem está falando, era o Facebook, e todo mundo lhe divulgou. E na altura que divulgamos, muitas pessoas de outras denominações vieram, porque, era uma pessoa muito conhecida no Brasil, e conseguimos trazer aquele pastor para estar cultuando aqui conosco. E eu estava ali, justamente ali onde é que está o irmão Hernando, eu era diácono na altura, estava ali recepcionando, cuidando, como ele está ali cuidando. E eu lembro que o culto havia começado, o dirigente, na altura, eu lembro que tinha me chamado para fazer a leitura da palavra, eu fiz a leitura da palavra, o culto iniciou, eu fiz a leitura e começou os louvores. E, de repente, eu estava ali de serviço, como ele se encontra de serviço, eu ouvi um barulho, um ruído na igreja. E todo mundo que está de serviço, ele começa a estar atento. E eu prestei atenção no que estava se passando na igreja. E eu deparei que ouvia-se falar, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Mas foi o alvoroço na igreja toda. Ele chegou. E na mesma hora, eu estou em cima do altar, na mesma hora o Espírito Santo foi no meu coração e falou, eu estou aqui há tanto tempo. Eu estou em cima, agora cheguei a arrepiar, irmão, estou em cima do altar falando isso. O Senhor está em nosso meio há tanto tempo. E muitas das vezes as pessoas fazem questão de estar na igreja por causa de pessoas. De pessoas. O que eu estou querendo dizer? Que se você se envolve por causa de pessoas, passado um tempo atrás, agora mais recente, assim, uns 2, 3 anos atrás, essa pessoa foi cometida de um pecado, não sei se foi realmente comprovado, mas houve muitas críticas em cima dessa pessoa. Se foi realmente comprovado ou não, mas o que eu quero? E eu vi muitas, por acaso, vi a situação, aquela situação, e vi muitas pessoas atacando. E eu acredito, quem sabe, quem depositava a sua esperança, a sua fé em cima daquela pessoa, quem sabe ela desanimou com o Evangelho. Viu o quanto é importante depositarmos nossa esperança no nosso Senhor? Porque a partir do momento que você deposita a sua fé, a sua esperança em um homem, você pode ser decepcionado. O nosso pastor, o presidente, ele tem sempre a hábito de dizer que uma pessoa que nunca entrou na igreja por causa de Jesus, se ela saiu, ela nunca entrou verdadeiramente na igreja por causa de Jesus. Nós temos que ter muito cuidado no tempo no qual nós estamos vivendo, combatendo com as heresias do mundismo, do mundo. A idolatria, ela se torna isso. Por que a Maria ela é reverenciada? Era um ser humano qualquer. Ela tem as suas honras? Tem. Foi uma das grandes mulheres da Bíblia? Foi. Mas não passa mais disso. Há muitos grandes homens de Deus? Há muitas mulheres de Deus? Mas não passa mais do que isso. E temos que ter muito cuidado no tempo a qual nós estamos vivendo, o tempo de informática, o tempo onde a notícia aconteceu aqui, o mundo inteiro já sabe. Algo que aconteceu lá na China,
o mundo inteiro já sabe. Lá no Brasil, o mundo inteiro já sabe. No piscar de olhos. É o que vai acontecer quando a vida de Jesus vier. É no piscar de olhos. Por isso tem que ter muito cuidado com isso, como se trata de idolatria. Não apenas criticarmos os nossos irmãos católicos, mas temos que ter cuidado dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, com a idolatria dentro da igreja, combater a idolatria dentro da igreja. Este é o papel fundamental da nossa igreja. Vamos para a adoração, segundo subtópico. Adoração. Os dois principais verbos gregos para adorar no Novo Testamento são prokistnio, que significa adorar, no sentido de prostrar-se, latreu, que significa servir a Deus. À luz da Bíblia, podemos definir a adoração como serviço sagrado, culto ou reverência a Deus por suas obras. Os principais elementos de um culto são oração, louvor, leitura bíblica, pregação ou testemunho e oferta. Então nós vemos aqui que verdadeiramente a adoração, para ela ser completa a Deus, ela tem que ter, primeiro, vamos lá? Oração. Segundo, louvor. Terceiro, quarto e quinto, oferta. Então, uma igreja que não ora, fuja dela. Uma igreja que não ora, fuja dela. Uma igreja que não convida, que não chama o povo para orar, fuja dela, porque a presença do Espírito Santo não está nela. Uma igreja que verdadeiramente louve e adore aquele que merece toda a honra e toda a glória, fuja dela. Uma igreja que não tem leitura bíblica, que fale da palavra, que ensina o povo a ler a palavra, que faz com que o povo, incentive o povo a ter o hábito e o desejo de ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, fuja dela. Porque uma igreja também que muitos estão preocupando em só louvar, só adorar, esquecendo da palavra, infelizmente há muitas igrejas assim. Então temos que ter esse cuidado, esse discernimento de saber realmente qual é a igreja que devemos. E outra pregação que também fala, e testemunho. Pode ver que toda igreja que tem o Espírito Santo tem testemunho. Tem constantemente testemunho. A nossa igreja é um exemplo claro disso. Constantemente há sempre irmãos testemunhando o que Deus fez nas suas vidas, o que Deus está fazendo, o que Deus continua fazendo e o que Deus ainda irá fazer em nossas vidas. Por isso, e uma igreja que tem o quê? E uma igreja que oferta. Aí chega aquele padre, já vem falar de dízimo. E eu estava no carro ali, vindo para cá, e eu, por acaso, eu tenho sempre o hábito de ouvir a Bíblia no meu carro, não contra quem não ouça, ouve louvores, também ouço, mas a maioria das vezes eu coloco sempre a Bíblia e fico ouvindo. E estava ali justamente falando sobre Jesus. E eu quero trazer aqui rapidamente. E quando Jesus chega ali naquela multiplicação dos peixes, só havia quantos peixes? 2 peixes e 5 pães. Na mão daqueles homens e discípulos, o que era isso? Nada. Por quê? Porque na mão de quem não sabe multiplicar, ou não tem o poder de multiplicar, isso não é nada. Mas quando caiu na mão de Jesus, vocês não estão entendendo. Estamos em um ministério
que você vê o crescimento desse ministério, muitas pessoas acham assim, esse ministério é um ministério rico. E quem trabalha, ou quem tem por trás da tesouraria deste ministério, fala, como isso acontece? Quem está por trás da tesouraria, o quanto que entra de dinheiro, e o quanto que sai de dinheiro, como é que isso é possível? Irmãos, são 54 igrejas, fora aluguéis, fora pastores, missionários, fora rendas, fora casas, fora despesa, está entrando muita gente. Por isso que temos que incentivar o povo a dar dinheiro. Temos que incentivar o povo a dar dinheiro? Não, jamais vamos incentivar ninguém a dar dinheiro. O momento ofertório que nós fazemos em nossa igreja é incentivar o povo a ser fiel. Fiel naquilo que Deus já te deu. Não de dar, você vai dar dinheiro na igreja, não. Ninguém convida, nenhum pastor jamais vai convidar a dar dinheiro para a igreja. Convidamos o povo a ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Por isso a igreja tem que ter todos esses requisitos. Vamos para o subtópico de número 3, o culto a Maria. O termo mariolatria vem de Maria, forma grega do nome hebraico Miriam, e de latreia. A mariolatria é o culto ou adoração a Maria, estabelecido pelo catolicismo romano ao longo do século. A Bíblia ensina que é somente a Deus que devemos adorar. Maria foi salva porque creu em Jesus, e não meramente porque ser a mãe do Messias. Somente a Deus devemos cultuar. Ao Senhor Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Os romanistas ajoelham-se diante da imagem de Maria e dirigem a elas orações e cânticos. Então nós vemos aqui uma das práticas do culto a Maria, que é a adoração a Maria. E nós vemos, como o nosso diretor falou aqui, quem sabe nem ela sabe disso. Adoração a Maria, porque eles pedem, rogam, oram, intercedem por ela, para que ela faça algo por eles. Infelizmente vemos, mas a própria Maria, nós vamos ver que foi salva porque creu em Jesus, porque ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, e não meramente por ser a mãe dele, a mãe do Messias. Então nós vemos esse grande erro, porque somente a Deus devemos cultuar. Ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Vamos para o nosso tópico de número 2. Subtópico de número 1. Tópico 2, subtópico 1. As glórias de Maria. Maria do catolicismo romano. O clero romano vai além do que está escrito em relação à Virgem Maria. No livro As Glórias de Maria, de Alfonso Liguori, canonizando pelo Papa, Jesus ficou pequenino diante de Maria. Segundo Liguori, nossa salvação seria mais rápida se chamarmos por Maria do que se chamarmos por Jesus. A Santa Igreja ordena um culto peculiar a Maria. Essas são algumas declarações das suas crenças mariolátricas. O que se vê hoje é manifestação ostensiva e orgulhosa de mariolatria no adventismo usado nos automóveis, nos adesivos usados nos automóveis,
Para os romanistas, Maria é uma importante, o que o próprio Jesus, mais importante do que o próprio Jesus. Nós vemos aqui algo, e realmente eu pude ver aqui, este culto a Maria, e veio minha face da infância lembrar, e realmente isso existe. E eu lembro, quem é católico, quem já foi católico, ou quem conhece católico, eles têm por hábito de fazer a novena. Novena é algo que eles fazem, agora já não me recordo se é em mês ou em 15 dias, e vão rezar o terço na casa de um irmão ali, e depois tem um momento de confraternização entre eles, e realmente isso acontece. E você falar de algo que você já participou, eu, como estou falando como criança, já participei dessa situação, e isso verdadeiramente acontece. Este momento dessa idolatria, deste culto a Maria. Aqui em Portugal eu não sei, mas deve ter algo parecido com este culto a Maria, e verdadeiramente isso acontece. E muitos acontece, como foi falado ali, autocolante coloca no carro, muitos andam com crucifixo, ou com um terço no pescoço. Não sei se você já viu, alguns portugueses, eu conheço amigos do trabalho que tem esse terço no pescoço, pessoas que andam com isso, achando que é uma forma de proteção, uma bússola, um amuleto da sorte, eu não sei. Então, muitas das vezes, vemos este culto a Maria, essa idolatria a Maria, este engano que as pessoas são conduzidas a fazer através justamente de não conhecer a verdade, que vem através da palavra de Deus. Vamos então caminhar para o nosso subtópico do tópico 2. A posição oficial do Vaticano. O clero romano nega terminadamente que os católicos adoram a Maria, o que é oficialmente confirmado pelo Vaticano. Todavia, é muito comum o tradicional trocadilho católico, adoração e veneração, mas as declarações de Lugori e as práticas dos cânticos não ajudam a corroborar a afirmação dos romanistas. Uma análise honesta do corrente conceito da palavra adoração, conferido como amarianalismo dos católicos romanos, prova a maneira irrefutáveis que se trata de adoração. Então, aqui nós vamos falar que o clero romano, ele tenta verdadeiramente falar que eles não adoram a Maria. O que eles fazem? Eles veneram, pode-se dizer veneram, que acaba por dar na mesma, venerar, adorar a Maria. Então, se você fazer uma pergunta para um padre, por exemplo, se eles adoram, ele vai falar que não, nós não adoramos, porque ele sabe, porque o padre conhece, o padre lê a Bíblia, mesmo a Bíblia católica, ele lê a Bíblia, e se você indagar um padre que a adoração a Maria é errado, ele sabe que é errado, por isso eles falam que não adoram, eles veneram, que acaba, se você for procurar no dicionário português, o que significa a palavra veneração, acaba dando quase no mesmo, uma forma de adoração, e acabam-se por adorar, mas fazem de tudo o quê? Para dizer que aquilo que eles estão falando é certo, e acaba induzindo, e o povo é enganado por quê? Por quê? Não entendi. Falsos ensinamentos, enganado por quê? Porque não lê a palavra. E nós sabemos que nós temos o poder de alcançar muitas pessoas. Eu quero aqui, nós não temos aqui no nosso meio pessoas católicas, mas pessoas que estão, quem sabe, do outro lado. Leia a tua Bíblia católica. Faça. Ah, mas a católica tem mais os livros profanos. Tem, mas leia a sua Bíblia católica. Leia o Novo Testamento. Vai lá tudo. Leia a Bíblia. Que eu creio que os olhos vão se abrir.
E muitas das vezes não se abre por falta verdadeiramente de não estar com os olhos abertos através da luz da palavra. A Bíblia vai dizer que a palavra é luz para os nossos pés. Luz para os nossos pés é a palavra de Deus. Vamos entrar agora para o nosso tópico de número 3. Está ali. Subtópico 1. Quem consegue ler? Tópico 3. Amém? Vai. As contradições de Roma. O catolicismo. Salve, rainha. Essa parte eu peguei ela, foi da revista original, por isso eu peço perdão, porque talvez os irmãos tenham aí, não tenham ela aí. Foi da revista original, a nossa revista, ela normalmente, ela é reeditada e não tem essas partes. Mas aí nós vemos ali, justamente, eu me apeguei e vi ali na última parte e fez minha lembrança sobre a reza da Salve Rainha. Quem conhece essa reza? Eu confesso aos irmãos que eu comecei a estudar, a ver, e realmente caí em gargalhadas, como alguns irmãos, porque tem muitos irmãos, e tem muitos que falam, crê em Deus Pai, porque fala tudo junto, crê em Deus Pai, creio em Deus Pai, mas crê em Deus Pai. Aconteceu uma tragédia, crê em Deus Pai. E muitos crentes, Ave Maria. Ave Maria. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Por quê? Porque às vezes é o hábito. E o católico, isso é hábito normal deles. É normal. É normal o católico. E a convivência, e aí é que está. A convivência, você acaba adquirindo o hábito da convivência. Sim ou não? Você cria o hábito da convivência. Você está com uma pessoa que está sempre falando, Ave Maria, Ave Maria. Aí daqui a pouco você está, Ave Maria, Ave Maria. Agora você está com uma pessoa falando, glória a Deus, glória a Deus. Aí daqui a pouco você está, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Isso é o quê? É o hábito da convivência. Se você fala isso, quer dizer o quê? Se for Ave Maria, tem que mudar os hábitos. A convivência, no caso. Acredito que aqui nem tanto, porque aqui a gente tem mais hábito. Mas no Brasil, isso é hábito. Isso no Brasil, importa que você entra visitar um parente, aconteceu com a Ave Maria. Isso é uma coisa normal. E a pessoa de ouvir aquilo, leva para aquilo. E fala, e a coisa fala tão natural, que a pessoa nem dá conta. Nem dá conta. Eu não estou falando que isso é uma coisa má, não. Presta atenção, não estou julgando ninguém, não. Estou falando, é o hábito da convivência. Por isso que muitas das vezes nós falamos aquilo que nós convivemos. Se nós estamos convivendo só com pessoas que cometem, no meio de uma pessoa, é igual a gente sempre fala para os jovens, aproveitar agora eu vou falar com os jovens. Você vive, jovens aqui, tem muitos jovens aqui? Jovens que convivem com outros jovens que fumam. Só você que não fuma. Eu vou te ser sincero, ou você sai de perto deles, ou você vai ser um deles. Jovens que consomem drogas,
sai deles. Se você tem a capacidade de converter eles, se não, sai de perto deles, porque senão você vai passar a consumir. Por quê? É o hábito da convivência. Isso é o hábito, isso acontece. A partir do momento que você vai convivendo com aquilo ali, você acaba, ou você, com certeza, você tem a capacidade de influenciar, ou você tem a capacidade de ser influenciado. Cabe você a escolher. E todos nós temos o discernimento de saber o que é certo e o que é errado, amém? Então nós, por sabermos e termos o discernimento de saber o que é certo ou errado, cabemos a nós, temos a capacidade. Se aquilo vai fazer com que nós possamos alcançar aquela alma para Cristo, chame mais um ou dois para te dar força e arranca de lá. Se você vê que você não tem condições e está vendo que você está se deixando levar, sai fora. Sai fora imediatamente. Então, vemos aqui esse primeiro subtópico. Vamos para o nosso segundo subtópico, no tópico 3, onde vai falar sobre as orações a Maria. A Bíblia expressada serve, a Bíblia expressa-se somente Deus onipotente, onipresente e onisciente. O que é o Deus onipotente? Tem todo o poder. Onipresente, está presente em todo lugar. Onisciente, sabe de todas as coisas. Agora vamos lá. Se Maria pode ouvir esses católicos, que hoje são mais de 1 bilhão em toda a terra, como pode responder às orações de todos eles no mesmo tempo? Essa é uma pergunta. Ou ela é deusa, ou esses católicos estão numa fila ininterrupta, interminável, aguardando a vez da sua oração ser atendida. Está complicado, né? Então nós vemos aqui, se a Maria tivesse essa capacidade de atender, de ouvir as preces, como muitas têm a oração, tem a reza, que é rogar a Maria. Então, as pessoas rogando a Maria, pedindo para ela que intercede, como é que ela, sendo humana, sendo um ser humano, tem essa capacidade? Para ter essa capacidade, ela tinha que ser o quê? Onipotente. Para ela ter essa capacidade, ela tinha que ser o quê? Onipresente. Para ter essa capacidade, ela tinha que ser o quê? Onisciente. Onipotente, ter todo o poder. Onipresente, ela tinha que estar em todo lugar ao mesmo tempo. E onisciente, saber de todas as coisas. A Maria se encaixa em nenhum desses itens? Já quebra o argumento, já matou. Será que ainda há pessoas que ainda servem a imagem e escultura feita por mãos humanas? Por isso, as pessoas, igual vai falar aqui o autor, elas vão estar numa fila interminável, aguardando a vez das suas orações serem atendidas. E aí, como pode ainda ter pessoas com esse tipo de mentalidade? De esperar ou depositar a sua esperança, a sua fé em uma imagem que simboliza a Maria, mas é uma imagem. Para o pastor ali. Nosso pastor Lance está falando ali algo muito interessante, que tem um slogan no Brasil,
Pode falar, pastor Landson. Aqui tem muitos, para o Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Aqui tem muito brasileiro e com certeza vai lembrar disso. Eles dizem que Maria é intercessora. Então, eles dizem o seguinte: no Brasil surgiu um slogan, e o slogan era o seguinte: peça à mãe que o filho atende. É uma verdadeira heresia, Heresia. né? Pedindo para a mãe interceder junto ao pai. Que Maria seria, no caso, uma intercessora junto ao Pai. Exatamente. Mas muitos católicos têm isso. Eu lembro disso. Eu lembro, como falei, já era criança. Isso há quase 30 anos atrás, eu era criança, mas lembro, ainda vem isso na mente. Eu lembro dessas situações. Por quê? Porque as pessoas veneravam, adoravam, né? Veneravam tanto a Maria, que depositavam sua esperança na Maria, para que ela fosse esse canal, porque por Maria é mais fácil, é a mãe. Por isso que muitas das vezes, muitas igrejas católicas, não sei se algum já viu, eu já vi muitos, que eu passei em algumas igrejas católicas, além da Maria, tinha Maria e tinha ou José, que era representado, com um bebê, que era Jesus no colo. Muitas estátuas. Eu acredito que muita gente já viu as estátuas com Jesus, referindo-se a Jesus como um bebê. E, no caso, se é um bebê, automaticamente a autoridade está em cima sobre os pais. Jesus Cristo veio um bebê. Por que Jesus Cristo veio um bebê? Porque Deus já mandou um homem feito e ele falhou. Já pronto, ele errou. Então, Jesus Cristo passou por todo o processo de sofrimento e dor, para que verdadeiramente fosse adorado e exaltado para todos sempre. Subtópico 3, do tópico 3, que vai dizer: distorção litúrgica. A oração litúrgica dedicada a Maria e desenvolvida pela Igreja Católica Romana invoca: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Essas palavras são tiradas de Lucas, mas a parte final não é bíblica. Foi acrescentada em 1508. Essa oração é uma abominação aos olhos de Deus, pois não é dirigida a quem dê direito. Então nós vemos aqui a grande heresia, que é rogar a Maria, que é a Ave Maria, porque com certeza é uma oração, é uma reza, assim dizendo, conhecida de todos, eu acredito, que aqueles que não conhecem, passaram a conhecer agora, que é a Ave Maria, rogando a Maria, clamando a Maria. E o próprio texto que eles usam, e os católicos têm hábito, e no texto, eles são a primeira, que é o creio em Deus Pai, que é o crucifixo, depois tem as 3 Ave Maria, depois naquele meio que normalmente tem um símbolo da imagem, alguns textos tem, que é o primeiro ali, é o Pai Nosso, depois vem 10 Ave Maria, mais um Pai Nosso, mais 10 Ave Maria, mais um Pai Nosso, mais 10 Ave Maria, totalizando são 53 Ave Maria e 5 Pai Nosso. Então a oração e a adoração é o quê? Ao Pai Nosso? Até na oração do texto diminui o Pai Nosso e reverencia quem? A Maria. Irmãos, não é fácil não. Mas a luz da palavra vão abrir os olhos dessas pessoas. A luz da palavra, porque é a luz, através da luz da palavra, é que os olhos são abertos. Vamos para o nosso subtópico de número 4 do tópico 3. A Mãe de Deus.
A palavra grega usada para a mãe de Deus originalmente significa portadora de Deus. A expressão mãe de Deus foi usada em razão das controvérsias cristológicas da época para dar ênfase à divindade de Jesus. A Bíblia diz que Deus é eterno e, como tal, não tem começo. Como pode Deus ter mãe? Há contrassenso teológico nessa declaração. A mãe é antes do filho. Isso pressupõe a divindade de Maria, que seria antes de Deus, mas ele existe por si mesmo. O concílio de Calcédonio, em 351, declarou o termo como mãe de Jesus humano. A Bíblia esclarece que Maria é mãe de Jesus homem e nunca mãe de Deus. Então nós vemos aqui que o que fala dela ser mãe de Deus ou mãe de Jesus, automaticamente eles alegam que é mãe de Deus. Para ela ser mãe de Deus, como foi falado aqui muito bem pelo autor da revista, ela teria que vir antes de Jesus, porque como uma mãe pode ser, se ela é mãe, se ela realmente, que eles deram como mãe de Deus, poderia ser Jesus automaticamente, teria que ser verdadeiramente nascido de Deus lá na eternidade. É algo que verdadeiramente foge de qualquer esclarecimento humano, ou melhor, por mais que a pessoa tenta, não tem como a pessoa verdadeiramente ser enganada dessa forma, mas há, infelizmente há, porque não conhecem a palavra e são continuamente enganados. Vamos então adiantar para o nosso tópico de número 4, outras tentativas de divinizar Maria. Primeiro subtópico, tópico 4, cheia de graça ou agraciada, do verso 28. A forma grega de expressão cheia de graça procede de um verbo grego que significa outorga ou mostra graça. Sua tradução correta é agraciada, favorecida, e não cheia de graça, como aparece nas versões católicas da Bíblia. A tradução cheia de graça não resiste a hereges, não resiste à exegese, seria da Bíblia, sendo contrária ao contexto bíblico e teológico. Mais uma vez, revela-se a tentativa de divinizar Maria. A diferença abissal entre Jesus e Maria, dele afirma a Bíblia. E vimos a sua glória, por glória, no unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, pois Jesus é Deus. Então nós vemos aqui a diferença abissal entre Jesus e Maria. Através de quê? Através da palavra. Porque desde o princípio, desde a fundação do mundo, fala-se de Jesus. E o livro de Apocalipse termina falando de Jesus. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é centralizada em Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Então, comparar Maria com Jesus é verdadeiramente uma heresia enorme, verdadeiramente comparar Jesus a Maria. Subtópico 2, o dogma da Imaculada Conceição. Essa é uma das tentativas de endeusar Maria, propondo que ela, por um milagre especial de Deus, nasceu isenta do pecado original. Essa declaração foi proferida pelo Papa Pio em 8 de dezembro de 1854. Portanto, é antibíblica.
A teologia cristã afirma que todos pecaram. A Bíblia mostra mostra o reconhecimento da própria Maria em relação a isso. O milagre especial de Deus aconteceu na concepção virginal de Jesus, que foi gerado por obra de graça do Espírito Santo. Jesus nasceu e viveu sem pecados, embora tentado, nunca pecou. Hebreus 4:15. Então nós vemos aqui esse dogma da Imaculada Conceição, porque um milagre especial de Deus nasceu isento do pecado original. Então nós vemos aqui que eles tentam idolatrar Maria de uma forma, porque ela foi virgem e ela foi escolhida, como foi falado e muito bem aqui. Não é por causa disso que nós devemos criticar e zombar e blasfemar a pessoa Maria, mas sim os autores que a idolatra. Isso sim nós devemos combater, porque isso é heresia, combater a idolatria e não a pessoa Maria. Então nós vemos aqui justamente isso. Jesus nasceu e viveu sem pecado, embora tentado e nunca pecou. Como diz lá em Hebreus, Jesus em tudo foi tentado, porém não pecou. Maria ao contrário. Eu ao contrário, você ao contrário, todos nós fomos contrários. Somos tentados e muitas das vezes cometemos o pecado. Totalmente diferente de Jesus. Portanto, essa idolatria a Maria é profano e verdadeiramente errôneo. Subtópico de número 3, o dogma da perpétua Virgem de Maria. O clero romano define a doutrina da perpétua virgindade de Maria, pois conclui que ela não gerou mais filhos além de Jesus. Sua preocupação é com a deificação de Maria, vista que não há desonra alguma em mulher casada ser mãe de filhos, antes o contrário, à luz da Bíblia, isto é honroso. Então, uma das questões que justamente eles tentam idolatrar, eles tentam fazer de Maria uma deusa, uma divindade, justamente fazer com que Maria só teve Jesus. Maria não teve filhos nenhum. Mas se você for perguntar, mas e a própria Bíblia? E na Bíblia, por acaso, eu fiz questão, porque hoje nós temos a facilidade dos smartphones, temos diversas versões bíblicas, e eu estava lendo justamente na versão bíblica católica, e lá na versão bíblica católica vai justamente falar isso, vai falar que Maria teve os filhos, outros filhos, e vai falar os filhos, Tiago, João, vai falar os filhos, irmãos de Jesus, e os católicos, principalmente os padres, vão dizer que é primos, tentando fazendo com que Maria é uma divindade, foi santa. Maria casou. Durante, a Bíblia fala que quando ela estava grávida de Jesus, não teve relação nenhuma com José. A Bíblia menciona isso. Mas depois nasceu Jesus, ela seguiu a sua vida normal, como uma mulher casada. Só que eles tentam de todas as formas, porque como é que você vai combater isso? Como é que você vai defender esse argumento? Tentando duplicar as pessoas, enganar as pessoas, fazer com que as pessoas sejam enganadas. Por quê? Falando, não, só teve Jesus e mais ninguém. Não, ela teve outros filhos, ela teve relação normal, como qualquer melhor. E aí, como vai falar aqui, minha própria vai falar, porque ter mais filho, isso não é, pelo contrário. Antigamente, uma mulher que não tinha filho era uma mulher desprezada, era uma mulher que era amargurada. Vê o caso de Ana. Quem não conhece a história de Ana? Era amargurada. Por quê? Porque ela não tinha filhos. Então nós vemos na luz da palavra,
Uma mulher que tinha filhos era uma mulher agraciada. Como diz aqui, era uma mulher que era honrada por Deus e privilegiada em dar a luz a uma criança. E nós vemos justamente aqui que Maria foi uma pessoa normal. Subtópico 4, caminhando para o nosso fim, a família de Jesus. A Bíblia declara com todas as letras que José não a concebeu até o nascimento de Jesus, como havia me referido aqui. Ele não teve qualquer tipo de relação com Maria antes que Jesus nascesse. Os irmãos e irmãs de Jesus são mencionados nos evangelhos. Alguns são chamados por Jesus nomes: Tiago, José, Simão e Judas. Veja ainda Mateus e João. Afirma que irmãos aqui significa primos, e uma exegese ruim, contrário toda a pensamentos bíblicos. Então nós vemos aqui o que a forma deles tenta de ludibriar, tenta enganar as pessoas, fazendo com que, na verdade, não era irmão de Jesus, mas sim eram primos de Jesus, totalmente tentando fazer com que a versão que eles colocam de idolatrar Maria fosse cumprida, e tem enganado as pessoas. E o mais interessante ou admirável de compreender, de tentar compreender, que em pleno século 21, do ano de 2026, tem pessoas que acreditam nisso. Em todo o meio de conhecimento que nós temos, toda forma de tecnologia que nós temos, toda maneira que nós temos, mas as pessoas ainda continuam sendo enganadas, ainda continuam com seus olhos tampados, ainda continua verdadeiramente cega espiritualmente. Infelizmente, isso tem acontecido muito. Vamos para a nossa conclusão, para assim finalizarmos a nossa lição. Peço a ajuda de todos para estar ali, está lendo no 3, 1, 2, 3. Aleluia. Então, como eu comecei lá no início, agora eu vou terminar. Temos que ter muito cuidado, porque muitas das vezes nós podemos estar ofendendo um familiar. Temos que ter muita sabedoria para lidar com essa situação de idolatria. Porque, como eu havia falado lá no início, se você chega de uma forma não sábia, melhor dizendo assim, de uma forma não sábia, não adora isso não, isso é imagem, isso é escultura, fica adorando isso, você faz com que essa pessoa adquira uma raiva, um ódio dos crentes. Tem que ter sabedoria ao abordar um tipo de pessoa assim. Por quê? Porque essas pessoas já estão calcorizadas, já estão com a sua mente bloqueada. Isso por quê? Porque isso vem passando de geração para geração. E a luz da palavra ainda não entrou na vida dessas pessoas. Por isso que vai dizer aqui, devemos esclarecer este ponto aos católicos com respeito e amor, mas discordando da sua crença. Isso é o quê? Uma abordagem harmoniosa, uma abordagem de sabedoria. Nem pôr a pessoa na parede, você está errada, assim você vai para o inferno. Não é esse tipo de abordagem. Por que eu estou falando isso? Porque com certeza nós batamos isso dentro das nossas casas, ou dentro da casa de um familiar, ou de um conhecido, ou de uma pessoa muito próxima. E isso temos que ter sabedoria, mas discordar de suas crenças, com base aonde? Na palavra de Deus. Muitos são sinceros e pensam estar fazendo a vontade de Deus.
Eu tenho tios, tenho familiares, eu tenho uma tia que ela é freira, e ela acha que está fazendo isso certo. Entendeu? E é através do quê? É da luz da palavra. Para já ninguém convence ninguém. Você não tem a capacidade, eu não tenho, nós não temos a capacidade de convencer ninguém. Você tem isso na sua mente, fala, não, eu vou convencer. Não, você não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Você pode ser o instrumento do Espírito Santo a convencer a pessoa. Então, que nós venhamos ser este instrumento para que o Espírito Santo convence as pessoas dos seus maus caminhos. Amém? Que Deus assim possa abençoar a vida de todos vocês. Quero aqui terminar a minha participação neste culto, convidando